Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o vereador pessoense Tibério Limeira, ele que também é do PSB. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar voltando aqui ao Correio do Debate e estou aberto aqui para a gente dialogar sobre as questões da cidade. Pronto, vamos começar dialogando sobre as questões do seu partido, né? Porque é a pauta política dos últimos dias por conta dessa crise interna que foi provocada não por agentes externos, mas dentro da própria legenda. Está aí o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, já admitindo que pode deixar o PSB. O senhor ouviu aí de própria voz do Adriano. E o senhor, como é que está no PSB? Há clima para o senhor ficar? Também pensa como Galdino? De forma alguma. Estou filiado ao PSB, Hermes, desde 2003. Ou seja, há 16 anos nós nos filiamos ao PSB, na época que se filiou também o governador Ricardo Coutinho e outras tantas lideranças do PSB que deixaram o PT e migraram para o nosso partido. Enfim, até o momento estou muito bem. Fui eleito vereador em 2016 pelo partido e não pretendo sair. Porém, triste com esses acontecimentos que estão postos, essa crise que está posta, infelizmente é pública, né? Após a dissolução, a intervenção da executiva da direção nacional no diretório estadual do PSB, mas sou daquela ala que acha que com um bom diálogo e com os espíritos desarmados, enfim, na busca da unidade, a gente consegue contornar essa situação, que ficou mais difícil pela estratégia, digamos assim, equivocada, utilizada de buscar essa carta renúncia e a dissolução do diretório. Isso tensiona algo que poderia ter sido resolvido numa mesa de debate, num debate coletivo do diretório estadual. Porém, vamos trabalhar pela unidade, afinal de contas, nós derrotamos as principais forças do Estado na última eleição, forças emergentes e forças mais antigas também no primeiro turno, e é fundamental que a gente não se perca numa miudeza dessa. O senhor trabalha aí na ala dos bombeiros, não dos incendiários? Não, de forma alguma. Quem conhece o meu perfil, esse meu tempo de atuação como militante, sabe que eu nunca fui da ala dos incendiários, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa unificar o PSB, afinal de contas, nós estamos construindo um processo hegemônico no Estado e é fundamental que a gente possa ter unidade para construir. Lógico, respeitando as particularidades de cada um e, ao meu ver, Hermes, eu tenho dito e repetido porque é muito importante, respeitando aquele que é o nosso principal cartão de visita aqui no Estado, que é o governo do Estado. Foi através da chegada do PSB no governo do Estado que a Paraíba experimentou o seu melhor momento de transformação nas gestões do governador Ricardo Coutinho e agora na gestão do governador João Azevedo. João Azevedo escolhido por Ricardo, escolhido pelo conjunto do partido para ser o candidato do PSB a governador. Ganhou a eleição no primeiro turno, de forma absolutamente acachapante a vitória. E é fundamental que nós, membros do partido, diante de uma pessoa que é responsável por comandar o Estado, uma pessoa equilibrada, um grande técnico que nunca disputou a eleição, mas que está aí dando conta e com muito diálogo, construindo essa continuidade do projeto do PSB aqui na Paraíba, a gente tem a missão de protegê-lo e de defender o governo, afinal de contas, proteger João, proteger o governo e defendê-lo, porque é isso, essa é a grande essência da ocupação dos espaços aqui do PSB na Paraíba. Para o senhor, foi uma explicação plausível da direção nacional aceitar essas cartas renúncia de mais de 40 diretorianos, passar por cima de João Azevedo sem consultá-lo antes, só por conta de Edivaldo Rosa ter assumido uma secretaria de governo, que, aliás, isso seria até motivo, como o próprio governador diz, de elevação de status do presidente da sigla? Exatamente. Infelizmente, Hermes, não acho que tenha sido, não acho que foi boa a intervenção do Diretório Nacional. E eu falo intervenção porque na política há uma disputa de narrativa. O presidente nacional, a quem eu respeito, o companheiro Carlos Siqueira, falou que era uma dissolução a partir da carta renúncia de 51% dos membros, uma autodissolução. Porém, ele recebeu essas cartas renúncia na sexta-feira à tarde. E aí, às 18 horas, 18h30, já baixou a autodissolução. Podia ter conferido, inclusive, né? Quem era titular, quem era suplente, enfim, dá uma conferida geral e segurado isso para conversar, antes de tomar qualquer decisão, com o governador João Azevedo, com o ex-governador Ricardo Coutinho, com o próprio presidente do Diretório Estadual, Edivaldo Rosas, para que se chegasse num acordo
em tratativas equilibradas antes de tomar uma medida tão drástica como a retirada do presidente Edivaldo Rosas do comando do partido, já que ele tinha um mandato válido até o ano que vem, a partir do Congresso que foi realizado. É importante destacar, só para que a gente entenda, que o que comanda o PSB na Paraíba é um diretório constituído, enfim, com todas as formalidades. Não é uma comissão provisória que pode ser desfeita a qualquer momento, não é algo tão frágil. Aparentemente então, não havia nenhum motivo, né, para tirar o presidente, destituir o presidente. De forma alguma. E outra coisa, qual é a grande defesa da saída do presidente? Para que o ex-governador Ricardo Coutinho assumisse a presidência. Vamos lá. Não vi nenhuma declaração pública do governador Ricardo Coutinho até agora dizendo que queria assumir a presidência do partido. Certo. E digo mais, nem precisaria ele dar essa declaração. Não. Se o diretório tivesse se reunido e ele colocado essa pretensão, ou ele ou outra pessoa tivesse colocado essa pretensão com a presença do presidente Edivaldo Rosas e de todas as lideranças do partido, eu tenho certeza que ele seria conduzido pela unanimidade dos diretoriantes, porque, afinal de contas, é a liderança do PSB aqui no Estado. Mas aí, enfim, uma parte do partido tocou uma estratégia assoberbada, atropelada, que resultou numa medida autoritária e truculenta por parte da direção nacional. E aí nós chegamos numa situação de crise, né? Porque aí os ânimos se acirram, porque a gente não precisava ter chegado nessa medida tão extrema por parte do Diretório Nacional do PSB. E aí cabe, a partir de agora, tentar, enfim, dar uma acalmada nos ânimos, desarmar os espíritos e sentar na mesa para a gente conversar e manter o ritmo de crescimento do PSB aqui no Estado. Não só o ritmo de crescimento quantitativo, trazer mais liderança, mas o fortalecimento das bases ideológicas, da permanência do PSB no campo progressista e o processo de transformação que já vem implementando aqui no Estado da Paraíba. Então o governador, na sua opinião, agiu certo em não ir para Brasília para se reunir hoje, inclusive, com o presidente nacional do partido? Na minha opinião, tanto o governador João Azevedo quanto o presidente Edivaldo Rosas se pronunciaram muito bem. A partir do momento que a direção nacional resolve dissolver o diretório, ela chama o problema para si. Então agora ela vai ter que dar uma solução. E o governador precisa governar e Edivaldo Rosas não é mais presidente de acordo com a determinação do partido, vai cuidar da Secretaria de Governo, enquanto quem chamou esse problema para si vai ter essa missão de resolver. Agora, vereador, o governador disse que o destino dele, a permanência dele no PSB está nas mãos da direção nacional. Dependendo do que a direção é quem vai dizer se quer que ou não que um governador continue na legenda. Há clima para o governador ficar? Eu acho que há. Como eu disse, eu não faço parte do bloco dos incendiários e acho que o governador João tem uma história no PSB. Foi por essa trajetória no partido e na gestão pública que foi escolhido pelo governador Ricardo Coutinho e pelo conjunto partidário para ser o nosso candidato e disputar a eleição de 2018. Ganhou a eleição de 2018 graças a uma série de questões e também graças à sua competência, à sua disciplina, à sua determinação. Então, é muito ruim para um partido do campo progressista como o PSB, se reorganizando no cenário nacional após alguns desencontros, principalmente na época do golpe de 2016, perdeu um governador e mais num espaço de resistência como esse, que é hoje a região Nordeste, que criou o consórcio Nordeste, que é governado em sua grande maioria por forças progressistas. Temos o PCdoB no Maranhão, o PT no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Bahia. Temos um governo do PSD, mas que é afinado lá em Sergipe, o governo do PMDB, que também é afinado com essa situação do Nordeste, em Alagoas, e dois governos do PSB em Pernambuco e na Paraíba. Então não dá para a gente abrir mão. Não, acredito que o partido não deva abrir mão de um governador como o governador João Azevedo. Porém, ele está no papel dele. Eu acho que ele foi extremamente feliz nas suas colocações. Como Diretório Nacional, como eu disse no bloco anterior, chamou para si a responsabilidade, é fundamental que agora consiga dar uma solução. E diga o que vai querer do governador e de vários outros membros que fazem parte do diretório estadual, que fazem parte do partido e que não concordaram com essa medida extremada. Né? Mas o problema, vereador, o senhor há de concordar comigo, é de que os cristais estão quebrados, né? O senhor foi testemunha lá no campo do Almeidão, sábado passado, na partida entre Botafogo e Náutico. Estavam lá o ex-governador Ricardo Coutinho, numa ala de cadeiras, da outra ala, separado, mais de 10 cadeiras separando um do outro, né? Fora aqueles batentes que levam a saída, o governador João Azevedo. Essa reconciliação entre Ricardo e João Azevedo vai demorar, se ela existir mesmo.
Olha, eu já até respondi sobre isso. Claro. Sobre isso hoje. Acho que o espaço de um campo de futebol, quando você vai para um jogo, é um espaço onde você está ali acompanhando o futebol de maneira leve, relaxada, com familiares, amigos. No caso do governador João, eu tive a oportunidade de estar junto com ele lá, com o deputado Evaz, o deputado João Gonçalves, o secretário Ronaldo Guerra, Deusdete, e por aí vai. Enfim, não acho que um momento como esse do campo de futebol seja o grande retrato dessa crise, de que a relação do ex-governador Ricardo e do governador João está quebrada, está rompida. Mas é fato que a crise no PSB existe, e ela é pública a partir da intervenção do Diretório Nacional, e nós, como bons militantes e pessoas que acreditam na paz e na unidade interna, nós vamos trabalhar para recuperar esse processo. A gente vai ter eleições municipais no ano que vem. Não é preciso acelerar esse processo, não, que o senhor fala? Fundamental. O PSB não pode perder tempo, nem pode deixar que uma crise dessa que está acontecendo agora, que precisa ser resolvida na maior no mais curto espaço de tempo possível, atrapalhe o planejamento para o ano que vem e toda a definição de estratégias. Não só isso, né? Contaminar também a atuação do governo do Estado, porque se essa crise avançar, o governador vai ter que tomar algumas atitudes administrativas que envolvem, inclusive, a saída de alguns aliados do ex-governador, o que vai aumentar esse fosso. Eu espero que isso não aconteça, e digo mais, eu acho que discutir política é fundamental, mas essa miudeza que a gente está discutindo de uma crise que foi gerada, ninguém sabe, o problema é esse, Hermes, ninguém sabe por que essa crise foi gerada, honestamente. Mas sabe quem gerou? Sabe que gerou porque tem carta-renúncia e tem a intervenção do Diretório Nacional, mas me pergunto qual é a raiz disso daí, qual é o problema? Pode ter algum elemento que eu não saiba, e aí eu, lógico, vou confessar aqui o meu limite. Mas até onde a gente consegue enxergar da nossa vivência e de todos os momentos que nós acompanhamos, não há razão de ser para essa crise. Então, a gente espera que medidas mais extremas não sejam tomadas. E digo mais, eu acho que se o governador perder um minuto pensando nessa crise, é ruim para o Estado, porque era um minuto que ele podia estar pensando nas políticas públicas, na continuidade de muitos programas e de muitas ações relevantes que o Estado vem trabalhando em benefício do povo da Paraíba. Então, eu acho, por isso que eu disse, no meu primeiro momento de fala, o governador e o governo precisam ser protegidos para que não se contamine com isso e para que continue trabalhando bem pelos paraibanos. Toda essa situação teve reflexo também na atuação do PSB lá na Câmara Municipal de João Pessoa? Olha, não, até agora a gente não sentiu isso, não. O que há são pontos de vista divergentes. Existe uma parte de parlamentares que tem um entendimento diferente em relação à intervenção, outra como eu, né? Outro grupo como eu, tem um entendimento de que a intervenção era desnecessária e que a estratégia foi equivocada, e assim a gente segue, mas continuamos firmes na bancada de oposição, denunciando o que precisa ser denunciado, louvando o que por acaso, os poucos pontos positivos, infelizmente, que tem a gestão municipal e, naturalmente, trabalhando em defesa do povo de João Pessoa, que é o mais importante. Já teve reunião da bancada do PSB? São 3 vereadores? São 4. 4 vereadores. Vereadora Sandra, vereador Léo, Tanilson e Tanilson, eu. Exatamente. Nós ainda não nos reunimos depois desse processo todo. A gente se reuniu no âmbito da bancada de oposição e estamos aí tocando as nossas atuações, como eu disse, dando conta da missão que nós recebemos do povo de João Pessoa. Eu falei de Adriano Galdino, que cogita, inclusive, a possibilidade de deixar o PSB, mas também surgiu pela imprensa a informação de que a vereadora Sandra Marrocos estaria pensando em voltar ao PT. Ela já externou isso para a bancada do PSB na Câmara? Para a bancada, não. Já ouvi esses comentários, mas não sei se procede ou se não procede. Eu acho que cada vereador, cada vereadora e cada integrante do PSB é livre para fazer suas escolhas de acordo com o que acha que é interessante para a sua trajetória política. Ruim para o PSB perder uma vereadora, como a vereadora Sandra. Mas eu espero que essa informação não se confirme. Mas se confirmar, desejo sucesso a ela, que ela seja muito feliz nos novos espaços, caso seja esse o desejo da vereadora. O senhor nem pensa nessa hipótese, né? No momento, está descartada qualquer possibilidade, como eu disse, filiada há 16 anos no PSB e pretendo continuar por muito tempo. Sua pretensão é se candidatar à reeleição no próximo ano ou pretende disputar uma vaga na chapa majoritária? Eu digo o seguinte, Hermes, eu tenho 34 anos de idade e tive muitas oportunidades na gestão pública e ganhei essa oportunidade. Lutei por ela, naturalmente, mas fui premiado pelo povo da cidade e recebi essa missão honrosa de representar o povo de João Pessoa na Câmara.
Se as pessoas entenderem que o mandato deve ser renovado, nós estaremos, naturalmente, disputando essa reeleição. Esse é o projeto inicial, naturalmente, até para que o povo avalie, né, a nossa atuação na Câmara. Porém, como um apaixonado pela cidade, como uma pessoa que conhece muito bem essa cidade, conhece as políticas públicas dessa cidade, também me sinto preparado para qualquer outra missão para além da disputa de vereador, seja no Poder Executivo ou outras missões que aparecerem. Ok, vereador, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu agradeço o convite, Hermes, agradeço a paciência dos telespectadores e telespectadoras, deixo aqui minha saudação e a disposição em continuar trabalhando por João Pessoa. Ok, obrigado mais uma vez.